Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições. Tem trazido mensagens muito boas para o tempo presente. É a lição 9, Onipotência de Deus, e vamos falar hoje sobre o segundo tópico, a misericórdia de Deus revelada. Portanto, a pergunta A traz o seguinte: por que Deus se viu forçado a rejeitar Israel como nação? Então vamos ver o porquê. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 31 a 33, diz assim: Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Então, infelizmente, foi a rejeição do nosso Salvador. Guardavam a lei não pela fé, mas pelas obras. Infelizmente, não chegou lá. Ainda Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, essas palavras dele era com muita tristeza. Nós vimos na lição passada que ele, se pudesse, dava a própria vida para que os seus irmãos judeus, os fariseus, os dirigentes da igreja naquela época, entendessem realmente a justiça de Deus e fizessem o trabalho por fé e humilhassem, entendessem, aceitassem Jesus como Salvador pessoal. Mas infelizmente isso não aconteceu. Vamos ver apenas inspirado, Atos Apóstolo, páginas 78 e 79, diz o seguinte: Os líderes da nação judaica falharam de modo notável em cumprir o propósito de Deus para o povo escolhido. Aqueles a quem o Senhor havia feito depositários da verdade foram infiéis ao legado que receberam, e Deus escolheu outros para cumprir a tarefa. Na própria cegueira, esses líderes deram rédeas ao que chamavam de justiça, Na própria cegueira, esses líderes deram rédeas ao que chamavam de justa indignação contra aqueles que estavam deixando de lado as doutrinas favoritas do judaísmo. Não admitiam nem sequer a possibilidade de que eles mesmos não tivessem entendido corretamente a palavra, ou que tivessem interpretado mal, ou ainda aplicado mal as Escrituras. Agiam como homens que haviam perdido a razão. Então, infelizmente, é bem claro a resposta do porquê Deus se viu forçado a rejeitá-los, porque realmente a justiça própria estava acima de qualquer outra coisa, não conseguia deixar o Espírito Santo trabalhar no coração, rejeitaram muitas vezes que o Espírito Santo falou ali ao coração deles, e infelizmente chegou a uma altura, foram abandonados às suas próprias práticas. Pergunta B: